Opa, fala aí pessoal, Thiago aqui. Bom, e nessa semana eu trabalhei bastante no input system do meu jogo, para ele aceitar tanto teclado quanto controles, de controle de Xbox, controle de PlayStation, não importa muito. Eu gostaria então nesse vídeo de compartilhar um pouco desse progresso e demonstrar aqui no próprio jogo, explicando o que foi feito, né, de maneira bem prática. E depois uma parte um pouco mais técnica, onde eu vou mostrar o diagrama de como isso tudo foi implementado. Então, se você gosta de conteúdo de game dev, fica por aí. E vamos lá. Bom, a primeira coisa que você pode perceber aqui é que o personagem ele tem o foco do controle, né? Então eu consigo pular o player ele tem total controle do input system, né? Que seria o joystick nesse caso. Mas quando eu passo aqui, ó, nessa shelf, aparece ali press up. Se eu pressionar o up, você vai ver que o meu A ele não mais faz o personagem pular, o X também não e o Y também não. Só que ao mesmo tempo, meu personagem ali atrás, ele ainda está no controle. Então eu consigo transitar entre quem tem o foco do meu controle, se é o player ou se é a estante, e eu consigo de maneira bem dinâmica transitar o foco de um para o outro. Então eu consigo sair dali e novamente o foco está no meu personagem, então eu vou conseguir pular novamente. Bom, essa seria a parte prática, né, do como está funcionando dentro do jogo. Agora vamos para a parte um pouco mais teórica, onde eu vou tentar explicar para vocês como funciona, como foi implementado todos os sistemas e como eles se conversam. Bom, e voltando aqui no ScaleDraw, eu vou tentar explicar como foi que eu implementei esse sistema, né, de maneira conceitual. Eu não vou colocar todos os componentes que foram de fato desenvolvidos, mas a ideia geral, porque assim já dá para entender mais ou menos o que é feito e como é feito, e daí a implementação varia bastante, né? Tem vários jeitos de atingir o mesmo resultado. Então, o primeiro componente que eu quero destacar aqui é um componente que eu chamei de Controller Manager, né? Bem clássico, né? Para quem mexe com desenvolvimento de jogos, sabe que managers geralmente são utilizados assim. Cada Control Manager é um só, né? Na verdade, o Control Manager ele pode ter diversos Controller Action, tá? E no caso do meu jogo, até o momento eu tenho dois, né? Um para o player e um pro shelf, né? Que é aquela estante. Aqui eu começo a ter os objetos, né? Então, vamos dizer aqui que eu vou ter o player, certo? No meu jogo eu tenho o player e eu tenho aqui também o shelf. Esse cara aqui, né, o Control Manager, ele pode ter quantos actions ele quiser. No meu jogo, somente dois. Vamos lá. E daí, o que eu preciso fazer? O meu player, ele precisa ter uma referência do action para que ele possa registrar quais comandos ele quer ter acesso, né? Então vamos aqui. A Unity ela já tem para gente um evento, um método que é chamado toda vez que você habilita o objeto. Então ele é um bom ponto de partida. Então vamos começar aqui com onEnable. No onEnable eu preciso de quais comandos nesse objeto. Eu vou precisar do move, do x, do y e do a. Então o meu player aqui ele tem um onEnable, né, toda vez que ele é ativado, e ele também tem um on-disable, né? Porque do mesmo jeito que eu me registro, assim, está sendo feito em formato de evento, né? O sistema que está sendo usado aqui é de evento. Então, do mesmo jeito que eu me registro no XYA em Move, eu também preciso me desregistrar, né? Fazer o deregister. Então, vou on disable, eu vou fazer a mesma coisa, né? E o on disable novamente pertence ao player. Então, com isso aqui, na hora que eu iniciar meu jogo, só do jeito que está aqui, é, só do jeito que está aqui, o meu player ele já vai ter acesso a esses comandos, tá? Agora vamos ver do outro lado, do lado do shelf, o que acontece. Primeira coisa, né? Ele vai pegar a referência, ele precisa ter a referência do action, né? Isso aqui você precisa configurar no projeto.
A mesma coisa no onEnable, só que diferente do player, eu não preciso do move. Eu estou utilizando simplesmente o D-pad up, né? O direcional para cima. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, eu vou no onDisable. OnDisable eu vou me desregistrar de todos esses eventos, né? Novamente, o onEnable e o onDisable pertencem ao objeto em si. O que eu preciso fazer então, nesse momento, quem tem controle aqui do input em si é o player. Por quê? Por definição, né, por definição do sistema que eu desenvolvi, o primeiro controle action sempre começa com o foco, certo? Então, por mais que ambos aqui estejam registrados no X, Y e A, só o do player vai funcionar. O desse cara aqui não funciona até agora, certo? O que eu preciso fazer então para esse cara ter acesso ao input? Vou fazer o seguinte: eu vou utilizar novamente um método da Unity que é o onTriggerEnter. Nesse onTriggerEnter eu vou passar para o meu action que eu quero require button focus, algo assim. Eu vou falar para o meu action que eu preciso do foco para os botões. E assim, aqui é importante porque também tem um jeito de você obter o foco geral, tá? Mas aqui é o foco somente para os botões que ele tá utilizando. E por que isso? Se você lembrar no meu jogo, mesmo com o shelf aberto, com o menu do shelf aberto, eu ainda consigo me movimentar com o player utilizando o move. Então, eu só quero o foco dos botões que eu vou utilizar. Dessa maneira eu consigo me movimentar. Porém, o X, Y e o A pertencem ao shelf, então o meu player ele não vai pular enquanto o shelf tiver no menuzinho ali de seleção de power up, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Esse cara, ele vai falar pro action, ó, o shelf vai falar para ele, na verdade, né? Aqui é o onTrigger pertence ao shelf, mas ele vai falar assim pro cara, pro controller action, ó, eu preciso do foco dos botões. E o action vai falar pro manager, eu preciso do foco dos botões. Nesse momento, o manager, como ele tem controle de todos os actions, ele vai remover o foco de todos os outros actions que não seja esse. E o que ele também faz? Ele também guarda uma referência de quem tinha o foco por último, né? Quem estava com foco antes disso acontecer. Isso é importante porque na hora que eu liberar o foco desse cara aqui, o meu manager vai saber de quem era o foco anteriormente. E daí o player vai passar a funcionar. Então, beleza. Aqui eu posso pedir o foco. Esse é um trigger, eu estou verificando se é o player, né? Eu quero saber se é o player. E a mesma coisa eu vou fazer aqui no onTriggerExit. Só que repare que em vez de require, eu vou usar o release. Ou seja, esse cara aqui vai falar para o meu action, ó, não preciso mais do foco. Esse cara vai falar para o manager, não preciso mais do foco. O manager, então, o que ele vai fazer? Ele vai remover o foco desse cara. E ele tinha uma referência de quem tinha o foco antes, que nesse caso seria o player. Então, automaticamente, ele vai tirar o foco desse cara e jogar o foco nesse cara aqui. Então, a partir desse momento, meu player ele vai conseguir não só andar, como também utilizar o X, Y, A para pular e utilizar os power-up de maneira geral. Assim, não estão desenhados todos os componentes, tá? O manager ele tem algumas dependências, o action também. A gente precisa também fazer aquela configuração do input lá na própria Unity, né, onde você decide o nome da action e qual botão corresponde a ela. Tem uma questão de control scheme também, que não está detalhado aqui, mas a ideia central é essa, né? A ideia é que você consiga transitar o foco entre objetos de maneira simples, sem você ter que passar por toda aquela verificação, se o menu está aberto, se eu estou colidindo e o menu está aberto, esse tipo de coisa. Dessa maneira aqui eu poderia ter um terceiro action aqui, poderia, e provavelmente no meu jogo vai ter, e esse action vai ser para o menu. Então, quando eu abrir o menu, cara, não importa quem está com foco no momento, o foco vai passar para o meu menu. E assim que eu sair do meu menu, o foco vai voltar ou para o player, aqui, ou para o shelf aqui. Não vai importar, porque quem vai tomar conta disso aqui é o manager. E assim, esse é o conceito geral. E tem uma coisa também que a gente
não está muito no escopo, mas a gente vê bastante em jogos, que é o seguinte, aqui eu vou ter um on control change, por exemplo, que pertence ao meu manager, tá? O meu manager ele vai ter esse on control change. E esse cara aqui, você pode usar a UI, por exemplo, para se registrar nele. Então, o que vai acontecer? Se eu apertar uma tecla do teclado, isso aqui vai ser chamado e vai dizer que eu estou usando o teclado. Se eu apertar no joystick, usar um joystick, um controle de Xbox, um controle de Play, vai acontecer a mesma coisa. Então, através desse evento, eu conseguiria me registrar, eu conseguiria pegar um componente de UI e me registrar nesse on control change do controle manager. Dessa maneira, eu consigo adaptar minha UI de acordo com o input que está sendo utilizado no momento, se é controle ou se é teclado. Bom, é isso. Então, se você gostou do vídeo, deixa um like, adiciona os favoritos, se inscreve no canal, que nas próximas semanas eu devo estar compartilhando o meu progresso. É isso, valeu, falou!